Olá, queridos. Bom dia, que a paz do Senhor seja sobre o seu coração. Muito bem, hoje, dia 26 de abril de 2021. Sabe o que eu estava pensando? O Senhor estava ministrando ao meu coração aqui a respeito de algo, mas nós vamos compartilhar já com você. Para isso eu queria que você, em nome de Jesus, chamasse mais alguém aí. Vamos juntos? Louvado seja o Senhor. Queria que você fosse chegando conosco e fosse aí compartilhando. Ontem eu notei que alguns não compartilharam. Vamos fazer isso hoje? Vamos lá? Dando uma ajeitadinha melhor aqui, queridos. A gente não é tão perfeito nesse negócio, é meio amador, mas eu louvo a Deus por estar aqui. Louvado seja Deus. Tá legal a voz aí? Tá legal o áudio aí? Muito bem. Isso pode ou isso não pode? Não é? Deus estava ministrando ao meu coração essa questão hoje, exatamente hoje. Nós estamos no capítulo 8 de 1 Coríntios. E você já percebeu que, principalmente naqueles que são mais novos na igreja, a grande questão é assim: isso pode ou não pode? Não é? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ao que pode e ao que não pode. Não é? Porque às vezes a lista parece que é gigante e a gente não sabe. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso tomar isso, comer isso? Então vamos saber se nós, como cristãos, podemos ou não podemos, então, tomar, fumar, jogar. Então vamos ouvir um pouquinho sobre isso hoje, beleza? Vamos fazer uma oração para começar a nossa meditação e não ficar meramente só em palavras. Muito bem, enquanto eu oro, você me ajuda compartilhando para outras pessoas serem abençoadas, tá bom? Pai querido, Deus eterno, nós queremos te louvar, bendizer por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, protegido, mesmo em momentos difíceis. O Senhor tem se mostrado presente, nos dando a vitória. Somos gratos e felizes porque, como diz, ó Pai querido, o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso podemos dizer Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos muito felizes, muito alegres no Senhor, porque o Senhor certamente nos motiva, nos supre, nos abençoa cada dia mais. Senhor, dá-nos o direcionar desta palavra, que aprendamos um pouquinho mais, segundo o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, gostaria que você compartilhasse a todos. Dona Noêmia, minha mãe, meu pai, Dona Esther, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor esteja sobre o seu coração. Alexandro, Aline, Alessandra, Elton, seja muito bem-vindo. Fernando, Fabrício, Tereza, João, olha quanta galera, gente boa. Noêmia Modas, lá de Carlópolis, Bia, o Douglas, Careca Antenas, olha para você ver, irmãos, eu vou fazer qualquer dia desse aí o merchandise, não é? Com essa galera aí, todo mundo tem uma empresa, então saindo cedinho, viu o Ricardinho aqui, Ricarson, né? Que Deus esteja abençoando a todos vocês, Márcia, Corimbaba, galera, seja muito bem-vindo. Mas vamos parar de papo aí, vamos parar de fazer merchandise aí, que Deus abençoe sua empresa, seus negócios, mas vamos à palavra. Muito bem. O texto diz assim, 1 Coríntios 8, ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, não sabemos que todos temos conhecimento? O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. Isso dá para colocar no para-barro do teu caminhão, hein? Olha para você ver, se você tivesse caminhão, né? No caso o Ricardo tem, né? O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. Sabe, havia um problema muito sério na igreja de Corinto, que era assim, as pessoas se reuniam muito nos templos
para consumir as carnes que eram consagradas dos ídolos. Um pouco da carne era consagrada ao ídolo, um pouco da carne ia para o sacerdote e um pouco da carne era distribuído em meio ao povo. Então, assim, o povo comia muito carne, queridos. Então, uma coisa é certa, tinha muito sacrifício naquela época e havia muita carne. Mas um pouco de problema tinha ali com a igreja da época, porque as pessoas, elas estavam, perecendo um pouco pelo conhecimento de alguns que sabiam que podia comer aquela carne e comiam. E os mais novos que iam chegando, eles se viam apurados, porque eles viam, aqueles crentes comendo carnes consagradas a ídolos, e eles simplesmente, eram ofendidos na sua fé. Eles se entristeciam na sua fé. Então havia uma complicação ali com relação a isso. Nós vamos ver, que o primeiro conselho que vamos ter aqui, no início dessa carta de Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2 e 3, você vai ver que o primeiro conselho que Paulo vai tecer à igreja é assim, que nós devemos ter uma atitude em amor. Ou seja, eu não devo simplesmente comer ou fazer ou acontecer simplesmente pelo meu conhecimento. Aqui Paulo já começa dizendo que o conhecimento ele pode levar a pessoa à arrogância. Uma pessoa que ela conhece, que ela tem, a facilidade de pegar a coisa, de aprender, ela precisa tomar cuidado, porque senão ela vai se tornar arrogante, ela vai se tornar uma pessoa, que é orgulhosa, uma pessoa que não soube lidar com o conhecimento. Então o conhecimento também é muito perigoso, precisa ser usado com humildade, precisa ser usado com muito amor. Então Paulo inicia, e o primeiro conselho que eu deixo para você hoje é assim: hoje na igreja, o que nós devemos fazer com o conhecimento? Exercê-lo com amor, aplicá-lo com amor. Seja no louvor, eu estou no louvor, faça com amor. Eu estou na ministração da palavra, seja com amor. Eu sou aquele que apacenta, faça com amor. Eu sou aquele que evangeliza, evangeliza com amor. Eu sou aquele que, atende a necessidade dos carentes, dos oprimidos, do necessitado, faça com amor. Nada que você fizer na igreja pode ser fora dessa premissa. A premissa exigida é que se faça com amor. Você vai ofertar, oferte com amor. Vai dizimar, dizima com amor. Vai orar, ora com amor. Pede para Deus te dar ao coração amor para que você possa exercer ao seu próximo. Aliás, quando eu exerço amor ao próximo, eu estou canalizando o meu conhecimento a que seja um conhecimento bom, benéfico. Porque tem conhecimento que ele simplesmente só atrai coisas ruins. Tem conhecimento que leva a pessoa a ser soberba, arrogante, como eu acabei de dizer. Tem pessoas que são tão donas do conhecimento que se tornam as maiores pecadoras, e de fato é. Porque o conhecimento, se ele não for bem usado, o conhecimento, se ele não for usado com amor, ele pode se tornar uma fonte de arrogância, uma fonte de pecado. Porque o pecado consciente é pior, mais danoso, vai gerar mais punição do que o pecado na ignorância. Então eu preciso ter consciência de que se eu tenho conhecimento, eu preciso exercer em amor ao próximo, seja qual for o ministério. Ontem nós falamos a respeito da relação de amor entre o casal, da relação de amor dentro da família, e quando nós falamos a respeito disso, nós vamos ver que muitos perdem o prazer de exercer o seu conhecimento, dia a dia. Eles vão se tornando, um pouco que isolados, como ilha. Eles vão partindo para o ministério solo, ou seja, como se eles tivessem um compromisso só de edificar a si mesmos. Não. A grande importância da igreja é que ela edifica uns aos outros. A importância da igreja é nós nos edificarmos uns aos outros.
Sabe, o conhecimento que eu tive, eu vou ajudar o mais fraco. O conhecimento que eu já adquiri em anos caminhando com o Senhor, isso não serve para que eu bata no peito e diga eu sou melhor do que você, não. Isso não serve para mim bater no peito e dizer eu sou salvo, você não. Não, sabe, infinitamente não. Sabe, o que eu preciso entender é que o conhecimento que eu já obtive, a experiência que eu já obtive da minha caminhada com Deus, serve para que eu possa auxiliar os que estão chegando. Estenda a mão, ajude, levante aquele que está caído, diga a ele que nem tudo está perdido, ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de se levantar. Então, o meu conhecimento, o teu conhecimento, a tua experiência que você já teve, é para ajudar os mais fracos, para ajudar os mais fracos. Outra coisa que Paulo vai dizer aqui, é assim, começa ali no versículo 3. Mas se algum homem ama Deus, esse é conhecido dele. Versículo 4. No tocante ao que diz respeito a comer coisas oferecidas a sacrifício de ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. E aí Paulo vai continuar afirmando, sabe, que pode comer carne, porque essa era a grande pergunta da igreja na época. Podemos comer carne santificada? E esse pode, não pode, hoje também tem. Vamos ver. Pode jogar na loteria, pastor? Pode beber uma cervejinha, pastor? Pode beber um golinho de vinho, pastor? Será que nós podemos usar roupa mais apertada? Será que a gente pode usar roupa mais sensual? Será que a gente pode, sabe, vir à igreja somente quando a gente quer? Será que a gente pode, sabe, comprar e não pagar? Será que a gente pode, sabe, viver uma vida dissolutamente, ou seja, não dando testemunho? Será que a gente pode, sabe, assistir Big Brother? Será que a gente pode, sabe, andar, sabe, na roda dos escarnecedores? Será que a gente pode fumar? Será que a gente pode puxar um narguile? Nos Estados Unidos, pastor, é liberada a maconha. Será que a gente pode só dar uma tragadinha, uma tapinha na macaca, como diz eles? Será que pode? Irmãos, essa lista do pode e não pode vai longe. Então, assim, é muito perigoso esse caminho. Quando nós caminhamos com o Senhor, nós temos um conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa, sabe, ser exercido em amor. Ele precisa ser exercido em amor. Não se orgulhe da sua maturidade. Atue em amor ao grau que não faça cambalear o fraco. Ao grau que não faça cambalear o fraco. Você precisa, sabe, responder essa questão pode ou não pode dentro do seu próprio coração. A Bíblia diz assim, que se o teu coração te condena, maior é Deus que conhece ao profundo. Se no teu coração você está perguntando pode, na maior parte das vezes, você sabe que não pode. E não pode não é porque, de certa forma, isso você vai perder a salvação. O que está em jogo, sabe, na maior parte das vezes não é nem talvez a tua salvação, mas é a salvação dos outros, que vão ser escandalizados pela tua atitude. Veja bem, a minha salvação é pela fé. Já diz Efésios que a salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de vós para que ninguém se glorie. A salvação não é pelo que eu faço. Logo, eu não sou salvo porque fumo, porque bebo, ou porque deixo de beber, ou porque deixo de comer carne, ou porque deixo de tomar um vinhozinho. Eu não sou salvo por isso. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Então logo eu preciso ter um novo comportamento em Cristo, pela fé. Pela fé, não para que eu seja salvo, mas para que eu amadureça, para que eu cresça e não sirva de pedra de tropeço ao meu irmão. Mas eu não sou salvo pelo que eu como ou deixo de comer. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu não como carne, eu sou salvo. Porque na igreja da época existia isso. Eu não como carne e tal. Então não vamos comer carne, que nós somos a galera salva.
Aos que comem carne santificada a ídolos, esses não têm a salvação. Então a salvação é mediante, sabe, a tua fé. É mediante a tua fé, pela graça, mediante a tua fé. É por isso que somos salvos. Agora, pastor, é conveniente eu entender que eu posso, não posso, algumas coisas é conveniente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas. E eu não me deixarei levar por elas. Agora, como que eu vou analisar isso no teu coração? No teu coração, você vai olhar, vai ver isso, você vai saber. Se você tem a pergunta muito nítida, será que eu posso? A maior parte daquelas pessoas que vêm com perguntas prontas, do tipo, posso beber um golezinho de vinho? Ela sabe que não. Por quê? Isso não é que vai matar ela, não é que vai arrancar a salvação dela, não. Ah, pastor, eu bebi um gole de vinho, agora eu vou para o inferno. Não quer dizer isso. Quer dizer que muitas das vezes, quando eu bebo um golezinho de vinho, eu estou maculando a fé do meu irmão, que é mais fraco. Ora, às vezes você está sentado lá na mesa de uma lanchonete e passa um irmão e vê você tomando 2 dedinhos de vinho. Um vinho bem suave, você está tomando. Isso vai tirar a tua salvação? Isso vai te matar? Não. Mas isso pode destruir a fé dele. Então, eu preciso entender que eu vou, sabe, tomar uma regra de fé, eu vou ter um comportamento melhor para ajudar os mais fracos. Agora, irmãos, uma coisa é sempre muito perigoso. Sempre muito perigoso. O que é? A liberdade. Porque quando se temos a liberdade, nós temos o direito. Eu já disse aqui em outras manhãs que a liberdade ou o direito de escolha, o livre-arbítrio, na realidade, para nós é muito perigoso. E o cristão que ele entende o seu caminhar com Cristo, ele vai compreender que ele não pode ter livre-arbítrio. O direito de escolha dele, ele santifica aos pés do Senhor. Ele fala, Senhor, eu quero ser servo teu, eu quero ser escravo seu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, ele santifica a sua vida aos pés do Senhor, para que seja feita a vontade do Senhor. Lembra que eu disse para você a oração de Jesus? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, na realidade é exatamente isso. Eu preciso consagrar minhas vontades ao Senhor. Eu não posso ter vontade própria, eu preciso, sabe, caminhar mediante a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor permaneça, sabe, permaneça conduzindo as nossas vidas. Eu encerro falando a respeito do versículo 10, olha aí, versículo 10, 11 e 12. Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, alguém vem a você, ou alguém vai olhar o teu testemunho, você, irmão, você, irmã, que já tem um caminhar mais longo, você já conhece a Cristo há mais tempo, vem alguém a ti, que já tens conhecimento, sentado na mesa no templo dos ídolos, alguém te vê, sentado na mesa do templo, junto com, sabe, todas aquelas carnes consagradas a ídolos, não será a consciência do que é fraco motivada a comer as coisas que são oferecidas aos ídolos? Ou seja, aqui Paulo está querendo dizer, quando alguém te vir lá na mesa da lanchonete, tomando uma gelada, uma cervejinha, quando alguém te vir lá na lotérica com bilhete, fazendo o votinho da fé nas coisas secundárias, quando alguém te vir lá fazendo a fezinha da sorte, quando alguém, será que esse não vai ser, sabe, prejudicado? Olha o versículo 11, e por teu conhecimento perecerá o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Veja bem, eu sei que se eu for, sabe, se eu for tomar um golezinho de vinho, eu não vou perder a minha salvação, mas não é por isso que eu vou fazer. Eu já tenho conhecimento disso, e nem por isso vou fazer, nem na frente das pessoas e nem escondida, porque se o meu coração condena, aí está o árbitro, aí está o pecado não está nas coisas externas, o pecado está dentro. Quando eu faço escondido, já é pecado, porque eu estou fazendo escondido. Então olha aí, versículo 12, mas pecando assim contra os irmãos,
e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. O pecado não é só tomar, o pecado não é só fazer a fezinha, o pecado não é só, fumar por aí. O pecado é você, macular a fé dos mais fracos, e quando você faz isso, você está ferindo ou você está pecando contra o próprio Cristo. Então eu preciso ter consciência que a igreja se constrói, um ajudando a fé do outro. Eu não posso ter o conhecimento de que a minha fé está consolidada no Senhor, agora o resto que se exploda. Não, eu preciso ajudar aos mais fracos. Eu preciso equilibrar a fé daqueles que estão cambaleando, para que não caia, em o nome de Jesus. Muito bem, você que chegou conosco aqui, nós falamos hoje do que pode e o que não pode, e chegamos a uma conclusão de que nós devemos fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, aquilo que ajuda o meu irmão mais fraco a se fortalecer na fé. Logo eu chego à conclusão que eu devo cumprir aquilo que dentro do meu coração gera paz, aquilo que dentro do meu coração gera realmente uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Tudo que me afasta disso, eu não devo praticar. Muito bem, nós vamos nesse momento orar, encerrando, e eu quero pedir para você, a todos que chegaram aí, todos meus amados e queridos irmãos, compartilha. Nós ministramos essa palavra baseada em 1 Coríntios capítulo 8, a respeito do que pode e o que não pode. Se você pegou essa mensagem, eu quero orar e profetizar uma linda terça-feira na sua vida. Estenda a sua mão, toca no seu coração, toca onde tem a enfermidade, porque eu vou orar agora. Amém? Pai querido, Deus eterno, nós temos fé no Senhor. A nossa confiança está pautada no Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, nós temos a confiança em Ti, e é em Ti que nós repreendemos toda enfermidade. Isaías 53 diz que sobre as suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos sarados, não é enfermidade, não é gripe, não é nenhum Covid, não é nenhuma praga, não é nenhum vírus que vai tocar a nossa vida, mas que o Senhor proteja, guarde as nossas vidas, nos livre de todo mal, nos livre de toda depressão, nos livre de toda tristeza, nos livre de todo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nós queremos caminhar, nós queremos seguir na expectativa de que no Senhor somos mais do que vencedores. Senhor, eu profetizo a bênção sobre todo aquele que vai ouvir esse áudio agora, vai ouvir esse vídeo agora. Receba a cura, receba a proteção, receba um milagre sobre a sua vida, que haja prosperidade, que o anjo do Senhor acampe ao seu lado, ao seu redor, e que você seja protegido e guardado, que ao sair, ao voltar, haja proteção sobre a sua vida. Senhor, repreenda todo vírus, todo mal, toda praga, ó Deus, das nossas casas, vidas, igreja, que o Senhor nos abençoe. Pai, abençoa a nossa cidade, abençoa todos os municípios de onde nossos irmãos são, abençoa o nosso Paraná, Brasil, todas as autoridades, e que haja paz sobre Israel sempre. É a nossa oração em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você chegou agora, faça compromisso com você, hein? Compartilha esse negócio aí, ouve essa palavra para você ser abençoado, tá bom? Um ótimo dia, uma ótima semana, no nome de Jesus Cristo.